Bom, mas a gente começa com a viagem internacional, né? O presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, ele vai apresentar à elite política e econômica mundial as reformas que o governo pretende fazer e também as reformas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. A tendência é de que os detalhes, né, desta reforma sejam anunciados na volta ao Brasil na sexta-feira. Então, portanto, o mundo todo vai parar para acompanhar, primeiro, quem é, de onde veio, como funciona, o que pretende o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada no VT, a gente volta a comentar na sequência. O presidente vai aproveitar as 10 horas no avião para discutir as mudanças na Previdência com o ministro da Economia. Paulo Guedes é um dos integrantes da comitiva. A tendência é de que os detalhes da reforma sejam anunciados na volta ao Brasil. A base da proposta, no entanto, já está pronta. Vai ser fixada a uma idade mínima para aposentadoria. Ainda há divergência sobre os números. Por enquanto, variam de 62 a 65 anos para homens e de 57 a 62 anos para mulheres. O modelo de capitalização, no qual cada trabalhador faz a própria poupança, vai valer para quem ingressar no mercado. Quem está no sistema atual de repartição, em que as contribuições pagam os benefícios, vai migrar gradativamente para o novo. A transição deve durar pelo menos 15 anos. Nesse período, o tempo mínimo para pedir aposentadoria será de 35 anos de contribuição. Também haverá mudanças para o funcionalismo público, que responde por cerca de 1/3 do déficit de 300 bilhões de reais da Previdência. Para os servidores, a intenção é limitar as aposentadorias ao teto do INSS, cerca de R$ 5.800. Além disso, regulamentar 2 pontos, sobre os quais a Constituição não foi detalhada: demissão por mau desempenho e proibição de greve em serviços essenciais. Para os militares, estuda-se elevar de 30 para 35 anos o tempo de contribuição e taxar as pensões em 11%. A proposta será vendida pelo presidente aos investidores na Suíça como uma das prioridades do governo. Logo na segunda-feira, ele terá encontros com chefes de Estado estrangeiros e dirigentes de grandes empresas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai apresentar também o plano de privatizações. E o da Justiça, Sérgio Moro, vai falar sobre o combate à corrupção e segurança jurídica para atrair capital internacional. O discurso de Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial deve durar cerca de 40 minutos e terá como base mudanças na economia e a defesa da democracia. É isso. O que a elite internacional, o mercado global quer saber do Brasil, é mais ou menos o que quer de todos os países, que é esse tripé: a austeridade financeira, né, as contas públicas, o zelo com dinheiro público, a questão da modernização, privatização, enxugamento da máquina, né, redução do tamanho do Estado e combate à corrupção. São 3 coisas que, efetivamente, as pessoas querem. Agora, é claro que, nesse momento, o que Bolsonaro e sua equipe vão apresentar são as propostas que vão ser enviadas ao Congresso Nacional. E todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, que o presidente não vai acertar tudo numa canetada. Isso acontece em todo mundo democrático, né? Onde não há ditadura, é desse jeito. O governo propõe e o parlamento referenda, aprova ou veta, ou coloca emendas, aquela coisa toda. Depois é que vai se discutir efetivamente como as coisas vão funcionar. Você vê lá nos Estados Unidos que nem tudo que Donald Trump anunciou conseguiu implementar, porque tem lá o Congresso discutindo, e é assim mesmo que deve funcionar, até para ter lá um sistema de freio e contrapeso que estabelece aí, recomenda a democracia. Então, quer dizer, nesse instante, nesse momento, é mais mostrando a proposta, o que o governo pretende fazer. Então, é claro que a imprensa nacional, nós todos aqui queremos saber em detalhes como vai ser a reforma da Previdência, e quando sai algum dado a gente vai comparar com o passado, como é que é agora, quem é prejudicado, quem não é. Mas enquanto esse texto não é levado ao Congresso, é um tanto quanto especulatório a gente ficar discutindo. Marcão. Com as ausências também de Donald Trump, né? Ele não vai ao Fórum Econômico, o Emmanuel Macron, presidente da França, também não vai. A gente tem o Bolsonaro virando aí o grande destaque pelo que ele significa, né? Essa mudança de
política, né, de linha política, linha ideológica no Brasil, agora mais à direita. Então ele vai ser o destaque desse Fórum Econômico. Ele levou com ele os ministros Sérgio Moro, Paulo Guedes, o Ernesto Araújo, que falam que eu pareço com ele, Walter Sena, eu não acho. Principalmente Paulo Guedes para mostrar essa agenda econômica, né, para os investidores internacionais, e o Moro para discutir essa questão do combate à corrupção. Então, até o Eduardo Bolsonaro também, que foi para a Suíça, ele falou que eles querem apresentar um novo Brasil. Então, a gente vai ter aí um discurso, né, de aproximadamente 40 minutos, né, tá previsto. E aí, quando eles voltarem para o Brasil, eles vão falar, vão explicar a reforma da Previdência, o que vai mudar, o que não vai mudar, e começar as negociações com o Congresso, né, que agora a gente já começa a ver também a mobilização pela eleição, tanto para a presidência do Senado quanto para a presidência da Câmara, e essa eleição... Essas duas eleições, na verdade, né, elas vão ter um peso também muito importante para a gente ver essa reforma da Previdência aprovada ou não. A questão lá na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é claro que tem alguma vantagem, né? Ele é um candidato importante e ele já, desde a gestão do Temer, já estava apoiando a reforma da Previdência, por exemplo. Então não vai ter muito mistério, não vai ter muita mudança. Agora o Renan Calheiros, no Senado, para muitos, uma pedra no sapato, né? E é complicado, realmente. Não dá para imaginar, né? Não dá para imaginar mais um mandato de presidente do Senado para Renan Calheiros, de qualquer maneira. A eleição, a democracia, o pessoal só está discutindo se vota secreto ou não, né? E aí está essa bagunça. Houve protestos em São Paulo, em algumas cidades nesse domingo. O MBL chamou, né? O Movimento Brasil Livre chamou. Então a gente está acompanhando isso de perto. Em relação à Câmara, hoje o PT e o PSB liberaram as bancadas, né? Eles iam fechar com Maia e agora não vão mais fechar. Então agora até o Arthur Lira, do PP, deu uma entrevista ao site O Antagonista, por exemplo, falando que agora aumentam as chances de segundo turno na eleição da Câmara. Essa reeleição do Rodrigo Maia, que era dada como certa, agora não é mais. O Rodrigo Maia, ele teve o apoio do PSL, né, o partido do Jair Bolsonaro. Então, até algumas pessoas criticaram, porque o PSL, o Bolsonaro entrou com esse estigma, né, de fazer uma nova política, de não ter o toma lá da cá, e já acabou se aliando, né, ao Rodrigo Maia, e também o Renan Calheiros, que agora, com a questão do Flávio Bolsonaro, ele chegou até a defender o Flávio Bolsonaro, e todo mundo ficou, peraí, o que tem de estranho? Quando o Renan faz um movimento desse, já fica também todo mundo de orelha em pé, né? É verdade. No caso do Maia, não, porque realmente, como ele já vinha defendendo reformas desde o governo Temer, é muito razoável que o presidente Bolsonaro se sinta, né, melhor apoiando o Rodrigo Maia para continuar, porque tudo que ele quer é tentar facilitar, pelo menos, a colocação em pauta e a aprovação das reformas. Agora, não necessariamente tem que fazer toma lá da cá para isso. Agora, no Senado, o Renan era contra o impeachment da presidente Dilma. O Renan foi petista até o fim, né? Foi aliado do PT, vamos explicar melhor, até o fim. Então agora ele mudar a casaca de uma hora para outra é esquisito. E até mesmo porque o Renan, ele tinha os olhos na eleição dele, né, para o Senado. Sim. Então, ele é do Alagoas, né? Lá no Alagoas o PT ainda era muito forte, então ele já com o olho lá, ele nunca... Na questão do impeachment da Dilma, por exemplo, ele defendeu a ex-presidente. Sim. Então ele sempre teve um posicionamento bem pró-PT, né? Mas claro, isso pensando no estado dele. Não acho que ele tinha ideologias ou ideias parecidas com o do PT. É uma questão unicamente, né, eleitoreira. É uma parte eleitoreira, porque ele queria se dar bem lá no Nordeste, né? No estado do Alagoas, onde o Nordeste é majoritariamente pró-PT. Agora, além disso, claro, ele tem as negociatas, tem as articulações no Senado, no Congresso, enfim, que, né, de alguma maneira, ele era aliado lá ao governo petista, tanto do presidente Lula como da presidente Dilma. Então, tem lá as duas coisas. Bom, ainda com relação a presidente Jair Bolsonaro na Suíça,
A gente imagina, tem muita gente falando, nossa, 45 minutos para ele falar é muita coisa, não sei o quê. O que se imagina é que ele vai ter lá um discurso já ensaiado, um discurso escrito, e não deve lá cometer gafes. Mas o que se está apostando bastante é no discurso técnico, tanto de Paulo Guedes, né, ministro da Economia, como o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Além de serem dois técnicos reconhecidos internacionalmente, eles têm facilidade dão palestras para públicos de vários países. Então, tem facilidade já de explicar os projetos e explicar dinamicamente e tecnicamente as propostas. Então, é muito provável que esses dois vão chamar a atenção dos holofotes lá da mídia internacional para entender um pouquinho melhor também o que o Brasil pretende nesse início desse novo governo. O que nós temos aqui, Marcão? Agora a gente só trazer mais uma notícia que a gente falou do Renan Calheiros. O ministro Luiz Fux, ele remeteu à Justiça Federal de Brasília um pedido do MBL para impedir a candidatura do Renan Calheiros à presidência do Senado. O MBL diz que o senador é alvo de 14 investigações, então ele não tem idoneidade e reputação ilibada. E de plantão, o Fux considerou que não compete ao STF analisar o assunto, deixou Renan sujeito a uma decisão de primeira instância e um eventual veto pode ser revertido agora em outras instâncias por meio de recursos. Não, de fato, acho que não dá para ganhar isso no tapetão. Muita gente não quer ver o Renan lá, mas tem uma eleição e os senadores vão votar e vão eleger quem vai ser o presidente. Então tem que ter articulação. Se é contra o Renan, que faça lá, coloque um candidato que consiga concorrer com o Renan. A gente também não adianta o juiz ir lá e suspender e tal. Tem que ver as regras, tem que ver também a questão que o parlamento tem. Cada casa parlamentar tem o seu estatuto, tem o seu regimento. Né? Não dá para ficar pensando também que um poder vai ficar se metendo no outro, interferindo no outro, à torta e à direita, senão vira bagunça isso aqui, vira um samba do crioulo doido, como falávamos no passado. Então, eu acho que realmente é isso que tem que acontecer. Articulações, tem que, se tiver denúncia, que coloque as denúncias e faz parte do jogo democrático, faz parte das campanhas. Não dá para ficar também no tapetão o tempo inteiro, não.